Vamos dar início ao conteúdo de sistemas de equações de diferenças. Ao contrário do que nós vimos anteriormente, em um sistema de equações de diferenças nós temos mais de uma equação de diferenças. Nós vamos começar com um problema, com um exemplo bem conhecido de vocês, Romeu e Julieta, o caso de amor entre eles, né? Então, vamos contextualizar esse exemplo e como nós podemos usar as equações de diferenças. Vamos supor, então, Rn, a medida de sentimento de Romeu por Julieta, no dia N, e Jn, a medida correspondente relativa a Julieta em relação a Romeu. Então, nós temos o seguinte: se Rn é maior do que zero, Romeu ama Julieta. Se Rn é igual a zero, Romeu é indiferente a Julieta. E se Rn é menor do que zero, Romeu odeia Julieta. Então vamos usar essa variável Rn para quantificar essa quantidade de sentimento. Se isso for possível, é claro, né? Então, é razoável aqui supor que no dia N mais 1, no dia seguinte, a quantidade de sentimento que Romeu sente por Julieta é atualizado por A índice R, Rn, e, da mesma forma, a quantidade de sentimento de Julieta por Romeu no dia N mais 1 é atualizado por AJ, Jn. Então, notem que no dia N mais 1, a quantidade de sentimento, tanto de Romeu quanto Julieta, é uma proporção da quantidade de sentimento no dia anterior. Aqui, os coeficientes AR e AJ, vamos considerá-los maiores do que zero. Então, observando essas duas equações para os sentimentos de Romeu e de Julieta, nós temos o seguinte: se A for maior do que 1, o sentimento inicial se intensifica. E se A estiver entre 0 e 1, o sentimento inicial tende à neutralidade. Lembrando que A aqui indica os coeficientes tanto AR quanto AJ. E o que nós estamos chamando aqui de neutralidade é exatamente esse sentimento de indiferença quando a quantidade de sentimento é zero. Vamos agora acrescentar mais alguns termos a esse sistema de equações. Vamos criar aqui, vamos incluir a dependência do sentimento em relação ao sentimento do outro. Vou deixar esse termo aqui marcado. Então, considerando dessa forma, nós vamos chegar nesse sistema de equações, onde nós temos aqui o acréscimo desse coeficiente P, né? Tanto PR quanto PJ, que vão estar associados ao sentimento do outro, né? Notem que na primeira equação, que atualiza o sentimento de Romeu, existe um PRJN, que vai depender, um coeficiente, que vai ser um termo que vai ser proporcional ao sentimento de Julieta. E na equação associada à quantidade de sentimento de Julieta, é acrescido esse termo que é proporcional ao sentimento de Romeu por Julieta. Então, o que nós temos é o seguinte: se PR é maior que zero, então o amor de Julieta estimula Romeu e o ódio dela o desencoraja. E, por outro lado, se PR for menor do que zero, o ódio de Julieta estimula Romeu e o amor dela desestimula.
Então, notem aqui, né? Se nós temos um PR maior do que 0, notem que essa quantidade vai ser positiva e vai acrescentar em Rn mais 1. Se, por outro lado, o PR for menor do que 0, notem que essa quantidade vai ser diminuída, né? Supondo aqui que Jn é positivo, né? Se Jn for negativo, o efeito é contrário. Bem, então, dessa forma, nós podemos aqui arbitrar o que nós chamamos de estilos românticos, que são comportamentos que vão estar associados aos valores de A e de P. No caso aqui, AR e AJ, PR e PJ. Então, nós temos alguns casos aqui que nós podemos exemplificar, né? Temos aqui o caso quando A entre 0 e 1 e P menor que 0, A maior do que 1 e P menor do que 0, A entre 0 e 1, P maior que 0 e, por fim, A maior que 1, P maior que 0. Observem que o coeficiente A ele vai estar associado à atualização do sentimento aqui do próprio indivíduo, né? Seja Romeu ou Julieta, da própria pessoa. E o coeficiente P vai atualizar o sentimento do indivíduo em relação ao sentimento do outro. E assim a gente então, com esses pares, né, de valores de A e P, né, que na verdade serão 4 valores aqui, né, AR, AJ, PR e PJ, nós podemos então determinar o que nós estamos classificando ou denominando aqui, chamado estilos românticos. Nós podemos então implementar e testar esse sistema de equações de diferenças para diferentes estilos românticos. Vamos acompanhar na próxima tela. Nós temos aqui então, no primeiro caso, onde AR e AJ estão entre 0 e 1, e PR e PJ são positivos menores do que 1. Então vamos observar AR e AJ menor entre 0 e 1, e PR e PJ positivos menores do que 1. Aqui então nós temos os gráficos da simulação desse modelo. Observem que aqui no eixo X nós temos o tempo em dias e no eixo Y a intensidade do sentimento. Observem que aqui o sentimento de Romeu está marcado em azul e o sentimento de Julieta marcado em verde. Ambos aqui têm uma condição inicial. A condição inicial aqui, os dois começam com a mesma quantidade de sentimento, que seria a quantidade 1, um sentimento unitário, né? O que um sente pelo outro, nós temos aqui a mesma quantidade, né? Podemos supor essa condição inicial, ou arbitramos essa condição inicial. E aqui nós temos mostrado a evolução do sentimento, tanto para Romeu, em azul, quanto para Julieta, em verde. Então, este gráfico, mais uma vez, o tempo, e aqui intensidade. E o que nós temos aqui é a intensidade tanto de Rn quanto de Jn em função do tempo n. Nós observamos que para essa condição aqui, como foi colocada no caso 1, o sentimento dos dois tende a 0 ou
tende à indiferença, como a gente pode perceber no lado esquerdo aqui, no lado direito desse gráfico. Muito bem. Neste outro gráfico aqui, nós temos aqui indicados, né, a variação do sentimento de Romeu em relação ao de Julieta, onde cada ponto no gráfico indica um passo de tempo. Então, como nós observamos aqui, o sentimento de ambos começa com um valor unitário. Então, como está indicado aqui, né, observem, né? Então, aqui nós temos para Romeu, começa com o valor 1, assim como Julieta. E à medida que o sistema dinâmico vai avançando no tempo, o que seria aqui equivalente a um diagrama de fase, nós temos aqui que essa curva ela também avança no tempo, né? Como a gente pode indicar aqui. E como nós podemos perceber, o sentimento de ambos tende para zero, que é esse valor indicado aqui. Então, neste caso aqui, nós temos duas representações distintas, né, do comportamento, da evolução do sistema dinâmico, né. Aqui no lado esquerdo nós indicamos a evolução do sistema, né, ao longo do tempo. E no lado direito nós temos uma ideia da variação quantitativa e também podemos observar de maneira qualitativa o comportamento desse sistema de equações de diferenças. Aqui nós temos um outro exemplo, porém agora com AR e AJ entre 0 e 1, como está indicado aqui, porém com valores distintos de PR e PJ. Notem que em relação ao caso anterior, né, agora PR foi mantido, foi alterado para 0,7, PJ alterado para 0,9. Comparando aqui então com o caso anterior, observem aqui que AR e AJ, no caso 1, tanto no caso 2, eles permanecem com o mesmo valor, porém PR e PJ têm seus valores modificados. E a modificação desses valores de PR e PJ no caso 2, do caso 1 para 2, como vocês veem alternando aqui, muda o comportamento do sistema. Bem, então vamos observar essa mudança no comportamento. Como vocês podem perceber aqui, mais uma vez, né, o primeiro gráfico no eixo X, o tempo em dias, o segundo gráfico a intensidade de sentimento. Notem que ambos os sentimentos de Romeu e de Julieta, eles tendem ao infinito aqui, né? Temos um acréscimo constante aqui. E da mesma forma, né, como a gente pode perceber, ambos aqui, né, tanto nesse diagrama de fase, né, com os sentimentos de Romeu e Julieta, eles começam aqui em 1, né, com a condição inicial foi mantida, né, os dois começam com uma quantidade de sentimento unitária, e à medida que o tempo evolui, à medida que o sistema evolui no tempo, a quantidade de sentimento de ambos tende para infinito. Agora nós abordamos um outro exemplo. Notem que os valores de AR e AJ são mantidos unitários, ou seja, o sentimento de Romeu e de Julieta ele permanece o mesmo em relação ao dia anterior, porém eles são afetados de maneira distinta pelo sentimento do outro. Então notem que aqui
esse coeficiente positivo indica que quanto mais Julieta ama Romeu, isso implica em um reforço positivo no sentimento de Romeu. E aqui no caso, o de Julieta, quanto mais Romeu odeia Julieta, isso, por outro lado, é o que vai acrescentar um reforço positivo no sentimento de Julieta. Nós podemos observar esse comportamento através do sistema de equações de diferenças, observando aqui o efeito dos coeficientes PR, que depende do sentimento de Julieta para o sentimento de Romeu, e o coeficiente PJ, que também influencia no sentimento de Julieta em função do sentimento de Romeu. Observem que para o caso 3, PR tem um valor positivo, PJ um valor negativo. Observe então que para essa configuração o sistema o comportamento do sistema ao longo do tempo assume esse comportamento oscilatório, tanto para os sentimentos de Romeu e de Julieta. Observem que eles estão aqui com uma certa fase, né? Observem que o decréscimo do crescimento de um leva o decréscimo do crescimento de outro, com um certo atraso, né? Porém, os sentimentos de ambos tendem a crescer em intensidade, seja essa intensidade positiva, como está indicado aqui, ou negativa, quanto está indicado aqui. Notem que, dessa forma, o que nós temos aqui é uma certa instabilidade, tanto de sentimentos positivos quanto negativos, e a intensidade desses sentimentos tendem a crescer ao longo do tempo. O diagrama de fase aqui indica esse comportamento oscilatório por meio dessa espiral. Observem que ambos começam aqui com o valor unitário, como a gente pode observar aqui, né? O ponto inicial, que é esse ponto, com o valor 1, 1. E nós observamos ao longo do tempo esse comportamento oscilatório por meio dessa espiral, onde a intensidade dos sentimentos varia de forma crescente, ocupando aqui diferentes quadrantes. Observem que ele começa em um quadrante positivo, com os dois sentimentos positivos. Em seguida, passa por um quadrante onde o sentimento de Julieta é negativo. Depois passa por um outro quadrante onde o sentimento de Romeu é positivo e o de Julieta é negativo. Aqui nesse caso, né, desculpem, aqui os dois são negativos, né, tanto de Romeu quanto de Julieta, até onde chegam neste quadrante aqui novamente, onde o sentimento dos dois são negativos. Então, o estilo romântico deste relacionamento, né, ele passeia por essa variação de sentimentos, ora com sinais opostos, ora com os sinais iguais, né, de mesma intensidade. No quarto caso, nós temos aqui uma modificação, tanto nos coeficientes AR quanto AJ. Nota que eles continuam menores do que 1. E os coeficientes PR e PJ também são modificados, como nós podemos ver aqui. E nós observamos que, nesse estilo romântico,
nós temos uma estabilidade, onde o sentimento de Julieta fica maior que 1, se estabiliza, e o sentimento de Romeu também se estabiliza em um valor menor do que 1. No diagrama de fase, nós podemos observar que ele começa aqui no ponto 1, ambos com a mesma condição inicial, e esse tipo de relacionamento ele converge ou ele caminha para este ponto de estabilidade, como está indicado nesse ponto aqui. O que nós podemos perceber, então, com esse exemplo e com esses experimentos, é que variando os coeficientes do sistema, isso leva a diferentes comportamentos. E agora nós vamos tentar entender qual o motivo desses diferentes comportamentos e como nós podemos relacionar esses valores ao comportamento e se é possível prever o comportamento para esse sistema de equações de diferenças, se podemos prever o comportamento a longo prazo, o que nós vamos começar a abordar na próxima tela. Vamos então analisar os chamados pontos fixos e a análise de estabilidade de sistemas de equações de diferença. Vamos considerar o sistema discreto, como está indicado aqui, de maneira genérica, onde nós temos, vamos considerar um sistema com duas variáveis, x e y, onde a variável x no passo n mais 1 pode ser representado por uma função f, que depende de x e de y no passo imediatamente anterior. E da mesma forma, a variável y no passo de tempo n mais 1 pode ser representada por uma função g, que também depende de x e y no passo imediatamente anterior. Os pontos fixos desse sistema vão satisfazer a seguinte condição. Nós vamos chamar os pontos fixos de x estrela e y estrela, onde a condição satisfeita é a seguinte: x estrela é uma função, é a própria função avaliada em x estrela e y estrela, e o y estrela é a própria função avaliada em g estrela e y estrela. Como nós fizemos anteriormente no caso unidimensional, para determinar a estabilidade do ponto fixo, nós vamos considerar pequenas perturbações que vão ser escritas em função dos pontos fixos. Observem aqui, né? X estrela e y estrela. E vamos classificar essa estabilidade em função do comportamento das perturbações UN e Vn. A questão que nós colocamos aqui, então, é o que acontece com o NVN à medida que essas iterações avançam. Para responder essa pergunta, vamos considerar o avanço temporal de um ponto na vizinhança do ponto fixo. Então, podemos escrever esse ponto na vizinhança da seguinte forma. Um ponto na vizinhança de x estrela, nós vamos chamar de x estrela mais UN mais 1. E ele vai ser uma função de x estrela mais UN e y estrela mais Vn. Notem que esse ponto aqui está na vizinhança de x estrela e esse outro ponto está na vizinhança de y estrela. Da mesma forma, um ponto na vizinhança de y estrela, do ponto fixo em y, vai ser representado por y mais Vn mais 1, que vai ser a função g aplicada em x estrela mais UN, y estrela mais Vn. Bem, então para isso, nós vamos usar a série de Taylor para expandir essa equação e vamos analisar e vamos obter essa expressão
para aproximação linear. Observem que o que foi feito aqui foi uma expansão de Taylor, né? Um processo de linearização, onde aparecem aqui as derivadas de f com relação a x e a y, e na segunda equação as derivadas de g em relação também a x e a y. E aparece também o produto dessas derivadas com um n e yn. Desculpem, com um n e vn. Aqui não é y, tá, gente? Aqui é v. Peço para vocês tomarem esse cuidado. Desculpem pelo erro. Muito bem. Então, vamos observar que da condição de ponto fixo, que foi essa que foi colocada aqui, x estrela é a f de x estrela, y estrela, e o y estrela é a g de x estrela, y estrela, então isso vale no ponto fixo. Então, observando essa equação que nós temos aqui, nós podemos cancelar esse termo com esse termo, assim como podemos cancelar o y estrela com o g de x estrela e y estrela. Então, aqui está a observação que eu fiz anteriormente, né? Como x estrela é um ponto fixo do sistema de equações, nós podemos eliminar alguns termos, e aí o que retorna, que sobra para a gente é isso aqui. Notem que esse sistema de equações aqui, o que ele mostra aqui para a gente é a evolução dessas perturbações UN mais 1 e VN mais 1. Aqui, mais uma vez, peço aqui para vocês que aqui não é YN, mas é VN, né? Então, por favor, desconsiderem, ou melhor, considerem que tem esse erro. Então, notem que a evolução dessas perturbações dependem de forma imediata aqui das derivadas de f e g em relação a x e y. Muito bem, então, como as derivadas elas são tomadas em relação ao ponto fixo, como nós podemos perceber aqui, não é? A derivada é avaliada no ponto fixo, elas são constantes. Ou seja, elas não vão variar à medida que o passo de tempo n varia. Então, essas derivadas aqui que estão associadas ao ponto fixo vão permanecer fixas, né? Vão permanecer constantes, desculpe. E a evolução do sistema vai depender de UN e VN. E esses valores, que são constantes, a gente consegue escrever de uma forma matricial. Então, essa forma matricial está indicada aqui. Ó. Se nós chamarmos U e V, colocarmos esses valores em um vetor W, que está aqui indicado em negrito, nós podemos escrever esse sistema de equações na forma matricial dessa maneira aqui. W, n mais 1, onde W é um vetor das perturbações, né? E J, Wn. Então, aqui W é o vetor com as perturbações, o n e Vn, e J é a chamada matriz jacobiana constante, e ela é representada pelas derivadas das funções f e g em relação a xy. Então, notem que o sistema, a evolução desse sistema dinâmico, ele é similar ao caso unidimensional, porém, o que nós temos aqui é um vetor que varia no tempo. E esse vetor, que nós vamos chamar aqui de W, depende dessa matriz J. Então,
as características dessa matriz J vão estar associadas ao comportamento da evolução desse sistema. Observem aqui que, de forma similar ao que nós fizemos para o caso unidimensional, nós podemos escrever esse sistema em função da perturbação W0. Porque nós temos aqui que W1 é JW0, W2 é JW1, que é igual a J ao quadrado W0, W3 é JW2, que é J ao quadrado W1, que é J ao cubo W0, e assim sucessivamente. Isso que eu escrevi, que eu comentei aqui agora, né, nós podemos chegar a essa conclusão, né, onde o Wn, aqui no passo de tempo n, ele é J, a matriz J, elevado a n, indicando que é o produto da matriz J n vezes, pelo vetor inicial da perturbação W0. Então, para a gente analisar o comportamento dessa equação, né, nós podemos recorrer aos autovalores e autovetores da matriz J, que no caso geral eles podem ter uma dimensão m qualquer. M que no caso menor do que n. Então, nós podemos construir uma matriz em que as colunas são os autovetores de J, vamos chamar essa matriz de P, como está indicado aqui. E pela definição de autovalores, a gente consegue escrever a seguinte equação, né? J vezes P é igual a P vezes lambda. Ou, ainda, né, nós podemos escrever a matriz J dessa forma, após um algebrismo em cima dessa equação. Então, observando o comportamento dos autovalores da matriz e também dos autovetores, nós podemos ter uma indicação do comportamento do sistema de equações de diferenças. Bem, se essa matriz J for uma matriz diagonalizável, se for possível representá-la, se ela for semelhante a uma matriz diagonal, lambda, que é o caso aqui, né, vai ser representado por uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são os autovalores da matriz J, como estão indicados aqui. E qual é a vantagem, então, de representar a matriz J dessa forma, dos seus autovalores e dos seus autovetores? É a seguinte: como nós queremos fazer o produto, a potência da matriz n elevado a n, a potência da matriz J elevado a n, que é o produto n vezes da própria matriz, então, J elevado a n é P lambda P menos 1 elevado a n. E nós podemos simplificar esse produto como P lambda elevado a n, P menos 1. Então, notem que elevar a matriz J à enésima potência, se nós usamos essa representação com os autovalores e autovetores, nós só precisamos elevar a n essa matriz diagonal. E como Wn é igual a Jn, J elevado a n W0, a evolução desse sistema de equações, né, ou essa perturbação no passo de tempo n, pode ser escrito como P lambda elevado a n, P menos 1 W0, que pode ser reescrito como P lambda elevado a n, C, onde C aqui no caso é esse vetor que está indicado por P menos 1 W0. Dessa maneira, a gente consegue escrever o Wn dessa forma que está indicada aqui.
observem que essa equação, o que ela diz aqui para a gente, né? Que o vetor W ele é uma combinação das colunas de P. Lembrem que as colunas de P são P1, P2 até Pm, multiplicados por lambda elevado a n, uma vez que essa matriz aqui é uma matriz diagonal. E os coeficientes aqui dessa combinação linear são as entradas do vetor C. Então, nós temos aqui C1 lambda 1, a primeira coluna da matriz P, C2 lambda 2, a segunda coluna da matriz P, e assim por diante. Observem que, como foi dito anteriormente, a matriz P ela é composta, as suas colunas são representadas pelos autovetores da matriz J. Então, observem aqui que o comportamento do resíduo no passo de tempo n, ele depende exclusivamente aqui de informações dos autovalores e dos autovetores da matriz J. Então, eles é que vão indicar o comportamento de Wn. Obviamente, eles dependem de W0. Porém, grande parte dessa combinação aqui está associada, né, a esses vetores, estão associados aos autovalores de J, assim como parte dos coeficientes. Uma conclusão que a gente pode tirar disso aqui é que o x estrela ele vai ser estável, ou seja, o Wn ele é limitado, lembrando que Wn é uma perturbação no entorno do ponto fixo, né, se todos os autovalores têm valor absoluto menor ou igual que 1. Nota que eles estão elevados aqui a n, né? Um número menor que 1 elevado a uma potência tende a zero. E o x estrela é instável, ou seja, o Wn ele é ilimitado, se pelo menos um dos autovalores tem valor absoluto maior do que 1. Então, nota que os autovalores da matriz J, que é a matriz jacobiana do sistema de equações de diferenças, ele vai trazer para a gente aqui a informação do comportamento desse sistema a longo prazo. Retomando, então, o nosso problema, né, onde nós temos duas equações, o nosso sistema tem duas equações de diferenças. O vetor de perturbação aqui, Wn, pode ser escrito como C1 lambda 1 elevado a n P1 e C2 lambda 2 elevado a n vezes P2. E a conclusão que nós chegamos aqui é que o sistema ele é estável se o módulo de lambda 1 e lambda 2 forem menores do que 1, e o sistema vai ser instável se o módulo de lambda 1 ou lambda 2 forem maiores do que 1. Um ou outro. Então, nota que para que a gente tenha a estabilidade do sistema, os dois autovalores têm que ter módulo menor que 1. Não importa o sinal, mas o módulo tem que ser menor que 1. Então, essas condições aqui, indicadas acima, podem ser escritas sobre a forma das chamadas condições de Jury. E essas condições dizem o seguinte: para que um sistema de duas equações e duas incógnitas deixa eu recomeçar aqui, né? Para que um sistema de equações, das duas equações e duas incógnitas, o polinômio característico vai se escrever dessa forma aqui, ó, lambda ao quadrado, traço de j vezes lambda, mais determinante de j igual a zero. Observem que essas condições de Jury, ou esse polinômio característico, ele é escrito para um sistema de duas equações. E por isso, temos escrito dessa forma. Então, para que os autovalores sejam todos menores do que 1, observando esse polinômio de grau 2, né, e
Consequentemente, para que o ponto fixo x estrela seja estável, essa desigualdade aqui abaixo tem que ser satisfeita. Ou seja, o traço de J, o traço da matriz, tem que ser menor ou igual que 1 mais o determinante de J, que tem que ser menor ou igual que 2. Então, nós temos um limitante aqui. Observem que o comportamento desse polinômio, que está associado ao comportamento do sistema, pode ser escrito em função do traço da matriz e do determinante da matriz. Essa desigualdade pode ser escrita em duas condições, onde nós temos aqui a primeira condição é que o determinante de J tem que ser menor que 1. Observem que nós observamos daqui, não é? Determinante de J menor do que 1. Desculpem aqui, né? Observe. Nós temos essa informação. E a segunda condição é que o traço de J tem que ser menor de que 1 mais determinante de J. Então, nós temos essas duas condições. E a segunda condição se escreve da seguinte forma. Se o traço de J for maior do que 0, então o determinante de J tem que ser maior do que o traço de J menos 1. Por outro lado, se o traço de J for menor do que 0, então o determinante de J tem que ser maior do que menos o traço de J menos 1. Essas condições, tanto a primeira quanto a segunda condição, a gente pode arranjá-las em um modo gráfico para tentar entender esse comportamento. Aqui nós temos então um gráfico indicando no eixo x o traço de J e no eixo y o determinante de J, onde J aqui, mais uma vez, é a matriz jacobiana desse sistema de equações de diferenças. Então, observem, nessa linha horizontal nós temos o lugar geométrico onde o determinante de J é igual a 1. Nessa linha inclinada nós temos o lugar geométrico onde o determinante de J é igual ao traço de J menos 1. E nessa outra linha inclinada, nós temos o lugar geométrico onde o determinante J é igual a menos o traço de J menos 1. E aqui, nessa parábola, que está indicada aqui, que eu estou tentando indicar para vocês, é o lugar geométrico onde o determinante de J é o traço ao quadrado de J sobre 4. Observem que, como nós temos um polinômio quadrático, que é o polinômio característico da matriz, e o polinômio característico aparece indicado aqui, então, observando essa figura, onde nós temos as condições envolvidas anteriormente, observem que aqui nós temos o ponto. Nós temos que uma das condições é que o determinante de J seja menor que 1. A outra condição é que o traço de J seja menor do que o determinante, que o traço de J menos 1, né? Ou maior que o menos o traço de J menos 1. Então, a região de estabilidade para esse sistema de equações, ele vai estar aqui no entorno do triângulo, no entorno dessa figura geométrica. E da mesma forma que no interior do triângulo nós temos a estabilidade do sistema, nos pontos do contorno do triângulo nós vamos ter os chamados pontos de bifurcação. Este, então, foi o conteúdo da aula de hoje, onde nós aprendemos a verificar as condições de estabilidade dos pontos fixos de um sistema de equações, um sistema linear, com duas equações de diferenças. Mais experimentos nós vamos fazer em aula com a implementação de alguns códigos
do que foi mostrado hoje nesse vídeo.